E aí, quer dizer que Deus tentou matar Moisés em Êxodo 4, 23 e 24? Essa é uma pergunta comum aqui. Vamos lá, vamos descobrir junto. Bom, pessoal, a passagem que nós vamos estudar hoje, eu preparei um estudo para vocês, que é o quê? A passagem de Êxodo, capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Essa passagem, pessoal, é uma passagem muito complicada. Olha, eu já recebi por baixo na live, nas lives de perguntas e respostas que a gente faz uma vez por semana aqui no Nascido, eu já recebi essa pergunta por baixo, por fora, pelo menos umas 10 vezes. Então ela merece que nós venhamos, o quê? Que nós venhamos criar o nosso estudo de hoje para entender essa questão. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Primeiro, peraí, Moisés estava a caminho de uma estalagem, o Senhor o encontrou e o quis matar? Como é que pode assim? O Senhor encontrar Moisés e querer matá-lo e não conseguir? Então quer dizer que o nosso Deus não é um Deus todo-poderoso? Não está estranha essa situação? E aí nós vemos o quê? Que Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do filho dela com Moisés, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Que coisa mais, né? Parece que não tem A mais B, uma coisa estranha. Primeiro, o objeto do ataque. Sim, muitos falam, não, mas o objeto do ataque não é Moisés, mas foi a criança. Por isso que foi lá e o circuncidou. Não, o objeto do ataque divino é Moisés. Howell argumenta que Deus procurava matar Gerson. Mas a gente tem que imaginar que se fosse a vida do filho que tivesse em jogo, Moisés agiria prontamente e ele não agiria de uma forma tão passiva. Moisés está vindo e pronto. Moisés foi passivo ali. Quem foi ativo? Zípora. Tá bem? O motivo do ataque. E qual foi o motivo desse ataque? Porque Deus intentou matar o seu servo Moisés. O servo que era a sua voz perante Faraó. Qual a razão do ataque? A falha de Moisés, seja qual for, em ministrar paternalmente seu filho por meio da circuncisão. Moisés não circuncidou seu filho. Moisés demorou para realizar a circuncisão no seu filho. Esse foi o motivo do ataque. E Deus esperou e Moisés não assumiu a sua postura de pai, entendeu? Para dentro do prazo estabelecido, onde as crianças hebreias eram circuncidadas, né? Onde os homens eram circuncidados, Moisés não realizou aquilo que era sua obrigação realizar. Então, primeiro, não foi o filho de Moisés. Deus tentou matar Moisés mesmo. E por quê? Porque ele não circuncidou seu filho na época correta, no tempo certo. E aí a gente vem. Nós temos um Deus imperfeito, o nosso Deus errou. Afinal de contas, o nosso Deus errou? Peraí, se o nosso Deus é perfeito e todo-poderoso, como que ele vai errar? Como que ele vai? Ele quer matar, ele vai lá e mata. Ele quer acabar com aquilo, ele vai lá e acaba. Então, como que esse Deus voltou atrás? Então, ele estava errado? A gente tem que entender que Deus procurou matar Moisés. Vou colocar uma ilustração aqui que vai funcionar muito bem para vocês. Imagina que você, quando é criança, você vai lá e quebra aquele vaso de cristal que a tua mãe tem, que está há 20 gerações na tua família. Ou a tua mãe vê que você está jogando bola do lado desse vaso de cristal e com certeza a bola vai bater nele e cair. Tua mãe fala uma vez para você: meu filho, não joga a bola aí que você vai quebrar o vaso. E você continua. E você continua. Na terceira vez, sua mãe pega o chinelo e fala assim: ó, eu vou te bater se você não parar. O que acontece com a criança? Pernas para quem te quer, vai brincar lá no quarteirão de baixo, de longe de medo de tomar uma chinelada. É essa ação que o Senhor teve.
Moisés sabia da sua obrigação, como homem de Deus, como hebreu, como um servo do Senhor. Ele sabia qual era a sua obrigação, mas ele não tomou a atitude que era para ser tomada. Isso é demais, é muito importante para vocês entenderem. Ele não tomou essa atitude. Então Deus foi lá e mostrou o chinelo para ele. Opa, você vai ou não vai? Eu vou te matar. Eu sou soberano, eu não estou aqui para brincar. Deus faz isso com a gente a todo momento. Quantas vezes nós achamos que estamos no caminho do Senhor e de repente, quando a gente cai na real, é porque alguma situação nos colocou numa situação difícil. Como algo nos colocou em uma situação difícil. E o engraçado é o quê? Deus procurou matar. E aí vem Zípora, ela entra com Zípora no sentido de uma mediadora, vai lá e circuncida o filho. E aí acusa o seu marido de ser o quê? Um homem de sangue. Acusa o seu marido? Como assim acusa o marido? Tu és para mim esposo sanguinário. O que isso quer dizer, ser um esposo sanguinário? Aí a gente vem para outra pergunta que a gente vai responder. Por que Moisés não circuncidou o seu filho? Tá? A gente vê aqui Moisés como um homem, como um pai relapso. E a gente tem na Bíblia diversos exemplos de pais que não realizaram aquilo que o Senhor mandou que eles realizassem. E aí a gente vê o quê? Que Moisés cometeu um erro? Cometeu. Mas por que ele cometeu? Zípora era midianita, ela não era uma esposa hebreia. Então ela não concordava com as tradições. A tradição da circuncisão era algo para ela horrível. Por quê? Seria feito aquilo, a criança passaria por uma dor, a criança teria febre, aquilo infeccionava, ficava dias sofrendo e fraca. Então ela não concordava com aquilo. Por quê? Porque ela era midianita, ela não tinha a mesma consciência, ela não vivia a mesma cultura de Moisés. Então ela era contra isso. E Moisés, para não ir contra sua esposa, ele fez o quê? Ele preferiu deixar de circuncisar o seu filho. E não adianta a gente falar que Moisés foi relapso, porque a gente vive fazendo isso. A gente vive deixando o nosso Deus de lado e indo atrás de questões que definitivamente não são as melhores. A gente vai atrás das coisas com a força do nosso braço, a gente não segue os caminhos do Senhor, para agradar muitas vezes outras pessoas, quando nossa prioridade deve ser agradar o Senhor. Então nós temos isso, ela tinha repulsa, ela tinha nojo da circuncisão, e por isso ela fez o quê? Ela mexia os pauzinhos para que o filho não fosse circuncidado, e o seu marido, que não é santo nessa história, entendeu? Fazia também corpo mole nessa situação. E pronto. Até que chegou o Senhor e mostrou para ele como faz com a gente todos os dias. Olha só, nós somos Moisés nessa história. Olha aqui o ensinamento que nós tiramos para a nossa vida. Nós somos Moisés. Por quê? Porque vira e mexe a gente se preocupa em agradar homens do que agradar a Deus. Isso todos os dias nós fazemos. Não tem nenhum cristão que deixe de fazer isso. E isso para agradar pessoas muitas vezes que estão indo contra as coisas de Deus. Então Deus pega o chinelo e vem com o chinelo e ameaça dar uma surra em nós. Aí nós voltamos para os caminhos do Senhor e passamos a obedecer aquele que merece toda obediência. Então é isso, pessoal. Esse foi o Nascido ESC dessa semana. Quer aprender a poder fazer exegese, entender, interpretar corretamente as Escrituras? Então vem estudar com a gente na nossa formação completa em teologia. Aqui na descrição tem um link com um desconto único para você que vai se matricular através dos nossos vídeos, tá bom? Um curso completo que você vai aprender o que é a Bíblia, você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e transmitir a Escritura corretamente. Você vai aprender grego, vai aprender hebraico, vai traduzir Bíblia nas línguas originais, você vai saber quais são os melhores textos nas línguas originais para você aprender mais da Bíblia. E aí, lógico, vai aprender desde Gênesis da criação até lá em Apocalipse, toda a parte escatológica, o que vai acontecer no fim dos tempos, para onde nós vamos quando fecharmos os nossos olhos. É isso que a gente ensina para vocês. Ó, link está aqui embaixo. Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.